Bom dia, equipe. Bom dia. Daniel, em que posso te ajudar? Oi, Raquel. Então vou me casar e como você é a melhor organizadora de eventos, quero te contratar. E você pode levar um acompanhante. Não sei se você seguiu em frente depois da gente. Vou levar meu namorado sim. Obrigada e nos vemos lá. Ótimo, até lá. Namorado? Que namorado, Raquel? Você não sai com ninguém há meses. Eu sei, foi um impulso idiota. Eu só não queria que ele pensasse que ainda estou sofrendo por ele. Você quer que eu finja ser seu namorado para impressionar o ex-noivo que te deixou, enquanto ajudamos ele a se casar com outra mulher? É isso? Exatamente. Existem mentiras que a gente conta para impressionar, outras para se proteger. E algumas, as piores, as mais reveladoras, a gente inventa sem pensar, num momento de pânico puro, quando o passado bate à porta e o orgulho fala mais alto que o bom senso. Foi exatamente o que aconteceu com Raquel Almeida naquela quinta-feira, quando o celular tocou sobre a mesa e o nome Daniel Ferreira piscou na tela como uma sentença. Ela ficou olhando para o aparelho por 3 toques inteiros. 4, 5. Atendeu no 6º, porque ignorar seria admitir que ainda sentia alguma coisa. E Raquel Almeida, organizadora de eventos, 32 anos, dona de metade da Momentos Perfeitos, a empresa mais requisitada da cidade, não admitia fraqueza. Para ninguém. Muito menos para ele. Raquel é o Daniel. A voz soou casual demais pelo telefone, como se 3 anos não tivessem passado. Como se ele não tivesse deixado ela plantada de véu, de vestido branco e de coração na mão, 2 semanas antes do casamento deles. Ela segurou o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. Daniel, respondeu mantendo a voz no tom profissional que levou anos para construir. Em que posso ajudá-lo? O silêncio do outro lado durou 1 segundo a mais do que deveria. Bom, é meio delicado. Fale hesitou, e ela quase podia vê-lo ajeitando a gravata daquele jeito calculado que usava quando queria parecer humilde. Daniel era advogado, especialista em construir argumentos que soavam razoáveis, mesmo quando não eram. Vou me casar. E como você é a melhor organizadora da cidade, pensei que talvez... O mundo parou. Ele queria que ela organizasse o casamento dele. O casamento do homem que a abandonou 2 semanas antes do próprio casamento deles porque, segundo as palavras exatas dele, não estava pronto para esse nível de compromisso. Aparentemente, agora estava prontíssimo, só não com ela. Entendo, disse Raquel, com uma calma que não sentia nem de longe. Os dedos tamborilaram uma vez sobre a mesa, uma única vez, antes de ela se forçar a parar. Do outro lado do escritório, Júlia, sua sócia e melhor amiga desde a faculdade, levantou a cabeça, franzindo o senho ao perceber a expressão tensa de Raquel. Fez um gesto silencioso com as mãos, abrindo os braços como se perguntasse o que foi. Raquel desviou o olhar. Quando seria a cerimônia? Perguntou fingindo anotar algo no bloco à sua frente. Em 3 meses. Sei que é pouco tempo, mas a Isabela está sonhando com um casamento de verão e, bem... E Daniel deixou a frase no ar com aquele tom de advogado acostumado a conseguir o que queria. Você sabe como é. Não, Daniel. Ela não sabia como era, porque ele nunca deu a chance de ela descobrir. Claro. Raquel forçou um sorriso que ele não podia ver. E então aconteceu. A boca se moveu mais rápido que o cérebro, mais rápida que o bom senso, mais rápida que qualquer filtro que ela tivesse construído nos últimos 3 anos. Inclusive, vou levar meu namorado para a reunião. As palavras saíram com uma naturalidade assustadora. Ele adora participar desse tipo de coisa. Silêncio absoluto. Do outro lado da sala, Júlia deixou cair a caneta no chão. O som ecoou no escritório inteiro. Marcos, o terceiro sócio que dividia a sala dos fundos e raramente erguia os olhos de planilhas financeiras, parou de digitar e olhou para cima pela primeira vez em horas. Raquel tinha acabado de inventar um namorado. Do nada. Em tempo real. Por puro orgulho estúpido. Ah, você está namorando? Daniel pareceu genuinamente surpreso e aquilo a irritou mais do que qualquer provocação intencional poderia. Que ótimo, Raquel. Fico feliz por você. Estou muito feliz, sim, ela respondeu, com uma convicção que assustou até a ela mesma. Te mando a proposta ainda hoje. Boa tarde, Daniel. Desligou antes que ele pudesse responder e ficou olhando para o celular,
como se o aparelho tivesse traído ela. Namorado? Júlia estava de pé, os braços cruzados, os olhos arregalados. Que namorado, Raquel? Você não sai com ninguém há 6 meses? Eu sei, gemeu Raquel, enterrando o rosto nas mãos. Foi um impulso idiota. Eu só não queria que ele pensasse que ainda estou sofrendo por ele. Mas você não está sofrendo por ele. Júlia cruzou os braços com força, olhando para a amiga como se ela tivesse enlouquecido. Você seguiu em frente. Construiu uma empresa incrível. Por que diabos precisava inventar um namorado? Boa pergunta. Péssima resposta disponível. Por quê? Raquel começou, mas foi interrompida por uma voz grave, vinda dos fundos da sala. Porque ela tem orgulho demais para aparecer solteira quando o ex-noivo que a abandonou ressurge noivo de outra. Marcos se aproximou devagar, apoiando-se na beira da mesa dela com aquela desenvoltura que alternava entre irritante e magnética, dependendo do dia. Alto, ombros largos, cabelo escuro sempre levemente bagunçado de um jeito que parecia proposital. Usava uma camisa cinza com as mangas arregaçadas, revelando antebraços que definitivamente não pertenciam a alguém que passava o dia inteiro em frente a uma tela. Tinha essa presença que preenchia o ambiente mesmo quando estava calado, e nos raros momentos em que falava, era sempre direto ao ponto, sem floreios. Obrigada pela análise, doutor. Raquel revirou os olhos, sentindo as bochechas esquentarem. Não pedi sua opinião. E mesmo assim, aqui está ela. Ele sorriu de lado, aquele sorriso que ela nunca soube muito bem como classificar. Então, quem é o sortudo que vai fingir namorar você? Júlia soltou uma risada nervosa e cobriu a boca com a mão. Raquel abriu a boca, fechou, abriu de novo. E então, como se o cérebro dela tivesse decidido se sabotar completamente naquele dia, as palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Você, disse ela, apontando para Marcos. O sorriso dele desapareceu. Eu? Ele piscou lentamente, como se não tivesse certeza de ter ouvido certo. Você, Raquel repetiu, já começando a achar que aquilo era uma péssima ideia, mas incapaz de voltar atrás. Então, respirou fundo e ativou o modo que usava para convencer clientes difíceis. Pense bem, você é bonito, tem presença, já conhece meu trabalho, e Daniel vai acreditar. Além disso, já precisamos nos encontrar com ele para fechar o contrato de qualquer forma. Seria perfeito. Perfeito. Marcos repetiu incrédulo, passando a mão pelo rosto. Você quer que eu finja ser seu namorado para impressionar o ex-noivo que te deixou, enquanto ajudamos ele a se casar com outra mulher. É isso? Exatamente. Ela juntou as mãos em súplica, sorrindo com esperança calculada. Júlia observava a cena como quem assiste a um acidente prestes a acontecer, mordendo o lábio para não dar risada. Marcos estudou Raquel por um longo momento. Aqueles olhos castanhos escuros eram impossíveis de decifrar quando ele não queria ser lido, e agora ele definitivamente não queria. Então cruzou os braços, fazendo os músculos do antebraço se tensionarem de uma forma que ela registrou e imediatamente decidiu ignorar. Não, disse categórico. Por favor. Raquel se levantou, contornando a mesa para ficar mais perto dele. Marcos, eu te imploro. Só algumas reuniões. Talvez um jantar. Nada demais. Raquel, isso é ridículo. Ele balançou a cabeça, mas não recuou 1 centímetro. Eu sei que é ridículo, ela admitiu, sentindo o desespero crescer de forma que a surpreendeu. Mas eu já disse que tenho namorado. Se eu aparecer sozinha, vou parecer uma mentirosa patética. Pois você é uma mentirosa patética, ele apontou. Mas o canto da boca tremeu como se estivesse segurando algo que não queria deixar escapar. Exato. Ela tocou levemente o braço dele, sem perceber que fazia isso. Então, qual é o problema em me ajudar a sustentar a mentira por algumas semanas? Marcos olhou para onde a mão dela repousava sobre o antebraço dele. Depois ergueu os olhos até o rosto dela. Passou a mão pelo cabelo, bagunçando ainda mais os fios escuros. Raquel conhecia aquele gesto. Era o que ele fazia quando estava considerando algo contra a própria opinião. Quanto tempo? Perguntou finalmente, a voz resignada de quem já sabe que vai se arrepender. 3 meses. Até o casamento. Ela respondeu rápido antes que ele mudasse de ideia. E o que eu ganho com isso?
Ele inclinou a cabeça, avaliando-a com aquela objetividade que usava em negociações. Raquel pensou por exatamente 2 segundos. Você escolhe os próximos 5 eventos que aceitamos, sem reclamação minha. Ofereceu sabendo que estava jogando alto. Marcos detestava festas de 15 anos e casamentos temáticos, que eram exatamente os mais lucrativos e os que ela sempre insistia em aceitar. 10 eventos, ele contra-ofertou sem pestanejar. 7, rebateu ela. 8, ele cruzou os braços novamente. E você para de me pressionar para contratar mais um assistente. Ele sabia negociar. Sempre soube. Faz fechado. Raquel estendeu a mão. Marcos segurou a mão dela com firmeza, sem pressa para soltar. A mão dele era grande, quente, e o aperto foi mais demorado do que um acordo de negócios precisava ser. Ela sentiu o calor subir pelo braço e não soube dizer se era o escritório ou outra coisa. Isso é a pior ideia que você já teve, Raquel, disse ele, a voz mais baixa do que antes, sem soltar a mão. E olha que você já teve muitas. Tástio, provavelmente, concordou ela, sorrindo com um alívio que não era inteiramente profissional. Mas pelo menos vou parecer menos patética. Você nunca foi patética. Ele finalmente soltou a mão dela, mas não desviou o olhar. Só teimosa, orgulhosa e completamente incapaz de pedir ajuda sem transformar isso em uma negociação. Bom, agora estou pedindo. Ela sustentou o olhar dele, sentindo algo mudar no ar entre eles, sutil demais para nomear. Preciso de você. O escritório ficou quieto. Júlia pigarreou alto, quebrando o momento antes que ele se tornasse algo que nenhum dos 3 saberia explicar. Certo. Ela bateu palmas, animada demais. Então vocês 2 vão fingir namorar. Isso definitivamente não vai dar errado de jeito nenhum. Marcos e Raquel trocaram um olhar rápido. É só fingimento, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Exatamente. Ele concordou, voltando para a mesa com aquela calma de sempre. Nada vai acontecer. Faz nada, repetiu ela, se sentando também. Mas enquanto ele fingia focar no computador e ela tentava retomar o trabalho, Raquel não conseguia ignorar a sensação persistente de ter aberto uma porta que não haveria como fechar. E o pior de tudo, uma parte dela não tinha a menor vontade de tentar. Na segunda-feira de manhã, Marcos entrou no escritório com 2 xícaras de café e uma expressão que Raquel reconhecia bem. Era a expressão de quem tinha passado o fim de semana organizando pensamentos em planilhas mentais e chegava com um plano. Ela nunca soube se aquilo a admirava ou a irritava. Provavelmente os 2. Precisamos estabelecer algumas regras. Ele colocou uma das xícaras na mesa dela com cuidado e se sentou na cadeira em frente, cruzando as pernas com aquela calma que contrastava com a tensão que ela sentia só de tê-lo perto. Limites claros antes de começarmos. Regras. Raquel pegou o café inalando o aroma forte, sem açúcar, com uma pitada de canela, do jeito que ela gostava. Ela nunca tinha dito isso a ele, mas ele sabia. Marcos, vamos fingir namorar, não assinar um contrato empresarial. Exatamente por isso precisamos de limites. Ele tirou um papel dobrado do bolso e colocou sobre a mesa entre os 2. Raquel olhou para a folha, depois para ele. Você fez uma lista? Não conseguiu segurar o riso. Você realmente fez uma lista de regras para o nosso namoro falso? Pesquisa é importante. Ele desviou o olhar por uma fração de segundo, e ela teria jurado que as orelhas dele ficaram levemente vermelhas. Número 1. Nada de demonstrações excessivas de afeto em público. Mãos dadas quando necessário, um beijo discreto no rosto em situações específicas, sem exageros. Ninguém estava sugerindo exageros. Ela arqueou uma sobrancelha. Número 2. Ele continuou ignorando o comentário com maestria. Quando isso acabar, acabou. Sem drama, sem estranhamento, voltamos ao normal como se nada tivesse acontecido. Aquilo doeu de um jeito que ela não esperava. Como se ele já estivesse planejando o fim de algo que nem tinha começado. Entendido, disse ela, mantendo o tom neutro. Mais algum item no manifesto? Sim, Marcos a encarou, e a voz perdeu o tom de negociação e ganhou algo mais direto, mais pessoal. Honestidade. Se em algum momento isso ficar desconfortável para qualquer um de nós, a gente para. Sem perguntas, sem julgamentos.
Raquel assentiu, engolindo o nó que havia subido para a garganta sem avisar. Tudo bem, disse, depois de um silêncio que durou um segundo a mais do que deveria. Mas as regras não resolvem um problema prático. Ele inclinou a cabeça, aguardando. Casais de verdade têm intimidade. Ela se levantou, começando a andar devagar pela sala, o jeito que sempre fazia quando precisava pensar em voz alta. Conhecem um ao outro, têm histórias compartilhadas. Se parecermos mecânicos na frente do Daniel, ele vai perceber na hora. Ele é advogado, Marcos. Passou anos treinando para identificar quando alguém está mentindo. Marcos ficou quieto por um momento, a mandíbula levemente contraída, como se estivesse processando algo que não queria admitir. Então precisamos criar uma história. Ele se levantou também, indo até a janela. De costas para ela, os braços cruzados, olhando para a rua lá embaixo. Como nos conhecemos romanticamente, quando as coisas mudaram. Detalhes que só um casal de verdade saberia. Já nos conhecemos. Ela apontou o óbvio. Somos sócios há 2 anos. Pois sim, mas quando isso virou outra coisa? Ele se virou lentamente, e havia algo diferente nos olhos dele. Algo que ela não soube nomear na hora. Precisa ter um momento. Algo específico que soe verdadeiro porque tem textura. Detalhes inventados sempre parecem inventados. Raquel pensou por um instante, percorrendo mentalmente os últimos meses. A festa de inauguração do novo escritório, disse, se aproximando devagar. Há 3 meses. Ficamos até tarde, só nós dois, arrumando tudo. Você trouxe champanhe. Marcos se virou completamente e algo acendeu no olhar dele. E você colocou aquela lista de músicas. Ele completou, o tom mais suave do que ela esperava. Jazz. Aquele jazz que você chama de sofisticado. Porque é sofisticado. Ela defendeu, chegando até ele. Você disse que odiava. Odeio, confirmou ele, com uma seriedade absoluta que arrancou um sorriso dela. Mas você estava feliz, dançando descalça enquanto pendurava aqueles quadros. Os quadros não são horríveis. Ela deu um tapa leve no braço dele, automático, sem pensar. Foi um gesto pequeno, íntimo demais para 2 sócios em uma conversa profissional. Ela percebeu tarde demais, a mão ainda no braço dele. Marcos olhou para onde os dedos dela repousavam, depois ergueu os olhos até o rosto dela devagar. Então é essa a nossa história, disse ele, a voz um tom mais baixa. Naquela noite, eu estava te ajudando a pendurar um quadro. Você quase caiu da escada. Eu te segurei. E aí? Ela sussurrou sem entender direito porque o coração estava acelerado. E aí percebemos. Marcos pegou a mão dela com cuidado, entrelaçando os dedos devagar, como quem experimenta algo novo e não quer quebrar. Que talvez fôssemos mais do que sócios. Como está? Parece convincente? Parecia real demais para ser só convincente. Sim. A voz saiu levemente rouca. Parece. Ficaram assim por alguns segundos que se alongaram de um jeito estranho. Mãos dadas, muito próximos. O silêncio do escritório de manhã envolvendo os dois como algo quase palpável. Então o telefone tocou alto sobre a mesa de Raquel e os dois se separaram com a velocidade de adolescentes pegos fazendo algo que não deveriam. Eu preciso atender. Ela pegou o aparelho sem nem olhar quem era. Momentos perfeitos, Raquel falando. Marcos pegou o papel com as regras da mesa e voltou para a sala dele. Mas na porta parou. Amanhã a gente pratica, disse, sem se virar. Jantar fora, como casal de verdade. E saiu, deixando ela com o telefone no ouvido, ainda sentindo o calor da mão dele na dela. Na terça-feira à noite, o restaurante que Marcos escolheu era pequeno, italiano, com velas nas mesas e um violinista discreto tocando ao fundo. O tipo de lugar que casais escolhiam para aniversários. Isso é muito, murmurou Raquel olhando ao redor enquanto o garçom os acomodava. Não precisávamos de tudo isso para um ensaio. Precisávamos sim. Marcos abriu o cardápio, mas os olhos estavam nela. Daniel vai te levar para lugares assim. Você precisa se acostumar a estar comigo, dessa forma. Ele tinha razão. Ela odiava quando ele tinha razão. O garçom apareceu e Marcos pediu por ambos sem consultar o cardápio. Vinho tinto, entrada para dividir, massas. Tudo que ela gostava. Raquel olhou para ele com uma expressão que ele não deixou durar. Você pede risoto de fungo.
Toda vez que temos reuniões em restaurante italiano, disse ele, com uma naturalidade desarmante. E sempre reclama quando põe pouco queijo. E você sempre pede fettuccine ao molho branco sem alho. Ela retribuiu antes que pudesse se conter. Detesto alho, ele confirmou. Eu sei, sorriu Raquel. Algo mudou na expressão dele. Ficou mais aberto, mais presente, menos o Marcos do escritório e mais alguma outra versão que ela não tinha nome ainda. Então me conte, namorada. Ele se inclinou levemente para frente, cotovelos na mesa. O que você não suporta em mim? Você quer mesmo saber? Ela arqueou uma sobrancelha. Casais de verdade conhecem os defeitos um do outro. Ele deu de ombros. É treinamento. Tudo bem. Ela respirou fundo. Você é controlador. Quer tudo no seu tempo, do seu jeito, sem desvio de rota. Odeia quando eu mudo algo de última hora, mesmo que a mudança seja melhor do que o plano original. Continua. Ele não pareceu ofendido, o que a surpreendeu. Você é fechado. Ela continuou, com mais cuidado agora. Nunca fala de você fora do trabalho. É como se tivesse construído uma parede e decidido que ninguém precisa saber o que existe do outro lado. Marcos ficou quieto por um momento. A minha vez, disse então pegando a taça de vinho. Você é impulsiva. Toma decisões baseadas em emoção e só analisa as consequências depois. Como, por exemplo, inventar um namorado inexistente no meio de uma ligação de negócios. Raquel fez uma careta. Você se importa demais com o que os outros pensam. Ele continuou direto, mas sem crueldade. Especialmente com o que esse homem específico pensa. E isso diz mais sobre o que você ainda carrega do que sobre ele. Aquilo doeu porque era preciso. Bem observado, murmurou ela bebericando o vinho. Mas Marcos estendeu a mão sobre a toalha branca da mesa e pegou a dela com gentileza. Você também é a pessoa mais apaixonada pelo que faz que já conheci. Quando acredita em algo, se joga inteiro. É impossível não admirar isso. O coração dela falhou uma batida. E você poderia ter mandado Daniel embora. O polegar dele se moveu devagar sobre os dedos dela, distraído, como se ele nem percebesse que fazia isso. Mas não mandou, porque é profissional demais para deixar o passado contaminar o trabalho. Isso exige um tipo de força que muita gente não tem. Ele quase disse outra coisa. Raquel tinha certeza disso. Viu a frase se formar e ser engolida de volta. A comida chegou, mas ela mal tocou no prato. Estava ocupada demais observando Marcos de um ângulo que raramente tinha no escritório. A forma como gesticulava quando dizia algo que o empolgava. Como os olhos ficavam levemente mais claros quando sorria de verdade. Como o polegar continuava se movendo sobre os dedos dela sem que ele parecesse consciente disso. No que você está pensando? Ele perguntou de repente. Que você seria um namorado muito bom, ela admitiu, antes que o filtro funcionasse. Se fosse de verdade. Marcos ficou imóvel. O polegar parou. Raquel! Havia um aviso suave na voz dele. Eu sei. Ela se afastou levemente, soltando a mão. Regras, limites, é só treinamento. É, ele concordou, mas a voz soou diferente, tensa de um jeito que ela não soube classificar. Só treinamento. O resto do jantar passou em um silêncio confortável, mas carregado de algo que nenhum dos dois nomeou. Quando ele parou o carro em frente ao prédio dela, ficaram alguns segundos sem que nenhum fosse o primeiro a se mover. Sexta-feira, com Daniel, disse Marcos finalmente, os olhos na rua à frente. Você está pronta? Estou. Ela mentiu. Marcos se inclinou devagar na direção dela e por um segundo inteiro em que o coração dela esqueceu como funcionar, ela pensou que ele fosse beijá-la, mas ele apenas encostou os lábios na testa dela, devagar, demorando mais do que era necessário para qualquer ensaio. Boa noite, Raquel, murmurou a voz baixa demais perto da pele dela. Boa noite, ela sussurrou de volta. Saiu do carro em um estado que não sabia definir. Subiu para o apartamento sem olhar para trás. Quando finalmente olhou pela janela, o carro ainda estava lá, parado, com Marcos dentro. Ela acenou. Ele acenou de volta. E só então partiu, deixando Raquel sozinha com uma certeza que crescia devagar, silenciosa e perigosa, como uma maré enchendo. As regras de Marcos faziam todo o sentido.
porque ela já estava começando a precisar delas. Sexta-feira chegou rápido demais. Raquel passou a manhã inteira trocando de roupa. O vestido preto parecia funeral. O azul parecia estou tentando impressionar. Terminou com um conjunto vermelho vinho, calça de alfaiataria e blusa de seda, elegante, mas com autoridade. Prendeu o cabelo em um coque solto, deixando alguns fios escaparem de propósito. Maquiagem impecável, perfume discreto. Não estava se arrumando para Daniel. Estava se armando. Marcos passou para buscá-la às 7 da noite em ponto. Quando ela abriu a porta, ele ficou parado no corredor por um segundo que durou mais do que devia, os olhos percorrendo o conjunto dela com uma atenção que não era profissional. Você está... Começou, depois pigarreou, ajeitando o colarinho. Linda, está linda. Ele também estava diferente. Terno grafite perfeitamente ajustado, camisa branca com o primeiro botão aberto, sem gravata. O cabelo penteado para trás, mas já começando a se rebelar. Algumas mechas caindo sobre a testa. Cheirava a cedro e a algo mais quente que ela não soube nomear. Você também não está mal, disse Raquel pegando a bolsa com uma calma que não sentia. Marcos deu um passo para dentro do apartamento e fechou a porta atrás de si. O corredor era pequeno. Eles ficaram perto demais de repente. Ei! Ele segurou o queixo dela com delicadeza, levantando o rosto dela até o dele. Você vai arrasar. Somos um casal apaixonado. Ele é só mais um cliente. Ele não é só mais um cliente, admitiu ela, a voz saindo menor do que pretendia. É o idiota que te deixou ir, Marcos disse, o polegar roçando a linha do maxilar dela por um instante breve demais. E hoje ele vai ver exatamente o que perdeu. Raquel apoiou a mão no peito dele sem pensar, sentindo o coração dele bater firme sob a palma. Forte, rápido, não tão calmo quanto ele aparentava. Marcos, hesitou. Obrigada por fazer isso. Eu faria qualquer coisa por você, ele disse, tão diretamente que doeu de um jeito bom. Você sabe disso, certo? Antes que ela pudesse responder, ele recuou um passo, quebrando o momento com a mesma eficiência com que ele resolvia qualquer coisa que saísse do controle. Vamos, não podemos nos atrasar, estendeu a mão. Ela pegou entrelaçando os dedos nos dele e saíram juntos. O restaurante que Daniel escolheu era exatamente o tipo de lugar que um advogado bem-sucedido escolheria para impressionar. Todo em tons de dourado e mármore branco, lustres de cristal, garçons com sotaque treinado. O tipo de ambiente que custava mais pelo endereço do que pela comida. Respira, Marcos murmurou no ouvido dela enquanto o maître os conduzia ao fundo do salão, a mão dele firme e quente na base da coluna dela. Eu estou aqui. Daniel já estava sentado. Não estava sozinho. Uma mulher de cabelos claros se levantou quando os viu aproximar. Vestido rosa delicado, sorriso genuíno. Aquela energia de quem ocupa o espaço sem precisar anunciá-lo. Bonita de um jeito leve, sem esforço. Raquel! Ela veio na direção deles com os braços abertos, calorosa demais para ser afetação. Que prazer finalmente conhecê-la. Daniel fala tanto de você, fala tanto. Interessante. Isabela, imagino. Raquel sorriu, aceitando o abraço com uma naturalidade que custou mais do que pareceu. O prazer é meu. Este é Marcos. Que lindo casal. Isabela abraçou Marcos também, sem cerimônia, radiante. Vocês têm aquela coisa, sabe? Aquela energia. Daniel se levantou devagar. Ver o rosto dele depois de 3 anos foi como levar um soco no estômago. Não pela saudade. Essa havia morrido fazia tempo, mas pela raiva antiga que ainda latejava como uma cicatriz que o tempo fechou, mas não apagou. Ele estava bem. Bem vestido, bem posto, com aquele ar de homem que nunca pagou integralmente pelo que fez. Raquel. Ele pronunciou o nome dela com aquele sorriso que um dia ela achou irresistível e que agora reconhecia como o sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa. Você está ótima. Daniel, respondeu ela, a voz neutra como uma parede. Sentiu Marcos se tensionar ao lado dela. A mão que estava na base da coluna deslizou para a cintura, puxando-a levemente contra ele. Um gesto pequeno, instintivo, que dizia: estou aqui sem precisar de palavras. Daniel,
Marcos estendeu a mão livre, cordial na superfície, algo mais sólido por baixo. Marcos Tavares, o namorado. Daniel apertou a mão com uma força desnecessária, aquela medição silenciosa que os homens fazem quando não tem mais nada real para medir. Então você é o sortudo, disse ele, os olhos escorregando para Raquel de um jeito que ela não gostou. Raquel sempre foi especial. É, eu sei. Marcos puxou a cadeira dela antes que o garçom chegasse perto. A voz calma, mas com uma firmeza que não admitia interpretação diferente. Sou muito sortudo mesmo. Sentaram. A tensão era espessa o suficiente para ser servida como entrada. Isabela, abençoada e completamente alheia ao campo minado em que estavam, começou a falar sobre o casamento com o entusiasmo de quem planejava aquilo há anos. Queria algo rústico e elegante ao mesmo tempo. Cerimônia ao ar livre, flores silvestres, recepção no celeiro reformado da fazenda da família dela no interior. É a 2 horas daqui. Ela mostrou fotos no celular, se debruçando sobre a mesa. Simplesmente perfeita. E estamos pensando em fazer um fim de semana inteiro. Os convidados chegam na sexta. A cerimônia é no sábado ao entardecer. Quantos convidados? Raquel perguntou, já fazendo cálculos mentais. 150, Daniel respondeu. Algo íntimo. Marcos quase engasgou com o vinho. 150 pessoas não é íntimo, disse ele, incrédulo. Para os padrões da família da Isa, é uma reunião pequena. Daniel deu de ombros, e havia naquele gesto toda a arrogância ensaiada de quem passou anos representando clientes que achavam que o tamanho da conta bancária definia a realidade. Continuaram discutindo detalhes: flores, iluminação, cardápio, música ao vivo. Isabela era doce, mas sem noção de orçamento. Queria o impossível com a naturalidade de quem nunca teve que escolher entre 2 coisas. Raquel anotava tudo, profissional, deixando os julgamentos apenas na própria cabeça. Então, Daniel se inclinou para a frente, os cotovelos sobre a toalha, olhando para Marcos com uma curiosidade que não era inteiramente inocente. Então, Marcos, como vocês dois se conheceram? Perguntou, o tom de advogado que faz perguntas cujas respostas já imagina. Marcos pegou a mão de Raquel sobre a mesa, entrelaçando os dedos com uma naturalidade que ela não esperava e que a desarmou completamente. Somos sócios há 2 anos, disse ele, os olhos em Raquel, não em Daniel. Mas o que aconteceu entre nós começou há alguns meses, na festa de inauguração do nosso novo escritório. Ficamos até tarde arrumando tudo, só nós 2. Raquel continuou, entrando na história que tinham construído, surpreendida por como saía fácil. Marcos trouxe champanhe para comemorar. E ela colocou jazz. Marcos revirou os olhos com um afeto que parecia perigosamente genuíno. Aquele jazz que ela chama de sofisticado e que na prática é enjoado. Não é enjoado, ela protestou, dando um tapinha no braço dele. É sim. Ele pegou a mão dela e beijou os dedos, devagar, os olhos fixos nela. Mas eu aguentei porque você ficou feliz. E quando você está feliz, qualquer música parece melhor. Não parecia ensaiado. Não parecia nada ensaiado. Isabela suspirou, apoiando o queixo nas mãos com aquele olhar de quem assiste a algo bonito e sabe reconhecer. Daniel estava quieto, observando, com aquela expressão de quem tentava encontrar uma fissura e não estava conseguindo. A noite seguiu. A comida era boa. O vinho era melhor, e Isabela era o tipo de pessoa que preenche o silêncio de forma generosa, sem deixar que o peso dos não-ditos afunde a mesa. Raquel começou a gostar dela de um jeito que não havia planejado. Então, Daniel esperou uma pausa na conversa e se inclinou para trás na cadeira, o olhar indo de Marcos para Raquel com aquela calma calculada que os bons advogados cultivam como ferramenta. Raquel, disse ele, a voz amena como uma lâmina bem afiada. Você deve lembrar melhor do que ninguém como casamento é estressante. Afinal, chegou muito perto de um. O ar na mesa mudou de temperatura. Marcos ficou completamente imóvel ao lado dela, filho da mãe. Raquel sentiu a raiva subir, rápida, limpa, velha, mas não deixou chegar ao rosto. Respirou 1 vez, 2. Na verdade, não lembro, disse ela, com uma serenidade que levou 3 anos para construir. Nunca cheguei a me casar, Daniel.
Você se encarregou disso. Isabela arregalou os olhos. Uma das amigas do casal cobriu a boca discretamente. Daniel empalideceu um tom. Raquel, eu não quis dizer... Mas sabe de uma coisa? Ela se inclinou levemente para a frente. E o sorriso que colocou no rosto era tranquilo, genuíno, de alguém que de fato havia passado para o outro lado de algo. Foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque se você não tivesse me deixado, eu nunca teria encontrado alguém que realmente me vê. Virou o rosto para Marcos. E o que encontrou nos olhos dele tirou o fôlego dela. Não era performance, era orgulho. E por baixo do orgulho, algo mais intenso, mais fundo, que ele não estava escondendo tão bem quanto pensava. Antes que pudesse raciocinar, ela se inclinou e beijou ele. Era para ser rápido. Um gesto para fechar o ponto, selar o argumento, tirar o sorriso satisfeito do rosto de Daniel. Mas no segundo em que os lábios dela tocaram os dele, tudo que era cálculo desapareceu. Marcos fez um som baixo na garganta e inclinou o rosto, aprofundando o beijo com uma firmeza que a surpreendeu. A mão dele subiu devagar até a nuca dela, os dedos se enterrando no cabelo solto, segurando com gentileza e com intenção ao mesmo tempo. Ela sentiu o mundo ao redor perder foco. A mesa, os outros, Daniel, o restaurante inteiro, até restar apenas aquilo. O calor dele, o gosto do vinho tinto nos lábios dele, a forma como ele beijava, como se tivesse tempo e como se não tivesse ao mesmo tempo. Quando se separaram, os dois estavam levemente ofegantes. Marcos encostou a testa na dela por um segundo, os olhos fechados, como se precisasse de um momento antes de voltar ao mundo. Raquel, ele sussurrou, tão baixo que só ela ouviu. Um pigarrear discreto os trouxe de volta. Isabela estava com as bochechas rosadas, abanando o rosto com o guardanapo. Daniel parecia ter engolido algo azedo. O sommelier, que havia chegado para oferecer mais vinho, recuou silenciosamente. Bem, disse Raquel ajeitando o cabelo com uma calma que não sentia nem de longe. Onde estávamos? A volta para casa foi silenciosa de um jeito diferente do jantar de ensaio. Naquela noite, o silêncio tinha sido confortável. Esse tinha peso, tinha textura. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas estão pensando na mesma coisa e nenhuma quer ser a primeira a dizer. Marcos parou o carro em frente ao prédio dela e ficou com as mãos no volante, olhando para a rua. Desculpa, disse ela finalmente, por ter te beijado sem avisar. Eu só queria... Funcionou. Ele a interrompeu, a voz baixa. Depois virou o rosto para ela. Mas não era isso que eu ia dizer. Então o que ia dizer? Ela se virou também, estudando o perfil dele na penumbra do carro. Marcos olhou para ela por um longo momento, a mandíbula contraída, os olhos percorrendo o rosto dela como se estivesse procurando algo ou tentando guardar alguma coisa. A mão dele se moveu no volante, os dedos se apertando e soltando. Nada, disse ele por fim, voltando a olhar para frente. Boa noite, Raquel. Ela saiu do carro com o coração num estado que não sabia descrever. Subiu os degraus sem pressa, entrou no apartamento, largou a bolsa no sofá. O telefone tocou antes que ela tivesse tirado os sapatos. Isabela. Raquel. Oi, desculpa ligar tão tarde. Ela falou rápido, animada com uma energia que parecia não ter horário. Mas eu e Daniel conversamos e queremos convidá-los para passar o fim de semana na fazenda, para conhecer o espaço, conversar sobre as ideias, sentir o clima do lugar. O que você acha? O estômago de Raquel desceu. O fim de semana, repetiu. O próximo, sexta até domingo. Tem um quarto de hóspedes lindo, vista para o jardim, muito espaço. Isabela continuou sem notar o silêncio do outro lado. Vai ser ótimo conhecer vocês melhor, fora do ambiente de trabalho. Eu preciso confirmar com Marcos antes. Raquel tentou ganhar tempo, a mente já correndo à frente. Claro, claro, mas por favor digam que sim. Isabela se despediu com a mesma efusividade com que havia chegado, e a linha caiu. Raquel ficou olhando para o telefone. Um fim de semana inteiro, na fazenda, com Daniel. Ela digitou a mensagem para Marcos antes que pudesse pensar melhor. Isabela nos convidou para passar o fim de semana na fazenda. Precisamos ir. Desculpa.
A resposta chegou 3 minutos depois. Que horas te busco na sexta? Ela olhou para a mensagem. Olhou para o apartamento quieto ao redor. Olhou para as mãos que ainda sentiam o calor das mãos dele. E percebeu, com uma clareza incômoda, que o problema não era o fim de semana. O problema era que um beijo que começou como mentira havia terminado como a coisa mais verdadeira que ela havia sentido em muito tempo. E em poucos dias, eles estariam dividindo o mesmo teto, talvez o mesmo quarto, fingindo algo que já não era inteiramente fingimento. Essa linha estava prestes a desaparecer completamente. A viagem até a fazenda deveria ter sido desconfortável. 2 horas de carro, a semana inteira sem falar sobre o beijo, a tensão acumulada como pressão dentro de um recipiente fechado. Raquel havia ensaiado mentalmente pelo menos 4 versões diferentes de como aquelas 2 horas poderiam correr mal. Não correu. Marcos apareceu na porta dela às 3 da tarde de sexta, com jeans escuro, uma camisa verde musgo com as mangas arregaçadas e óculos escuros que escondiam a expressão. Pegou a mala dela sem perguntar, jogou no porta-malas com uma eficiência silenciosa e abriu a porta do passageiro esperando ela entrar. Quando saíram da cidade e a estrada abriu, ele estendeu o celular para ela sem tirar os olhos do asfalto. Lista de músicas, disse. Você escolhe. Pode escolher você. Ela recostou no banco, ajeitando o cinto. Nem pensar. Ele manteve o celular estendido. Você vai reclamar das minhas escolhas até chegar lá. Raquel pegou o aparelho, percorrendo as playlists dele com a curiosidade de quem finalmente tem acesso a um cômodo que esteve sempre fechado. Tinha de tudo. Rock clássico, MPB, blues, algumas composições instrumentais que ela não esperava. E então, encontrou, escondida entre tantas outras, uma lista sem nome elaborado, apenas a inicial dela. R. Ela clicou. Jazz. O jazz dela, aquele que ele jurava odiar desde o primeiro dia que ela colocou no escritório. A primeira música, a segunda, a terceira, todas da lista que ela havia tocado naquela noite de inauguração, que agora era a história deles, inventada e verdadeira ao mesmo tempo. Marcos. Ela olhou para ele, o celular ainda na mão. Você tem uma playlist de jazz. Ele manteve os olhos na estrada. As orelhas ficaram visivelmente vermelhas. Talvez, murmurou. Você disse que odiava jazz. Ela pressionou, sentindo algo quente e inexplicável se expandir no peito. Odeio, confirmou, os dedos tamborilando no volante no ritmo exato da música que tocava. Mas você gosta. Então tentei gostar também. E conseguiu? Marcos virou o rosto para ela por um segundo, apenas um, antes de voltar para a estrada. Ainda odeio, admitiu com um meio sorriso que ela sentiu mais do que viu. Mas quando ouço, penso em você dançando descalça no escritório, e aí não é tão ruim. Raquel virou o rosto para a janela, antes que ele pudesse ver a expressão dela. Passaram o resto da viagem assim. Jazz baixo, conversa que entrava e saía de assuntos leves, risadas sobre memórias compartilhadas dos 2 anos de sociedade. Foi fácil, natural, perigosamente confortável, como encaixar em algo sem perceber que estava faltando um encaixe. A fazenda apareceu no fim de uma estrada ladeada por árvores centenárias, e Raquel entendeu imediatamente por que Isabela a amava. Era o tipo de lugar que parecia existir fora do tempo. Portões de ferro trabalhado, uma casa colonial branca com detalhes em madeira escura, jardins que se abriam em todas as direções como presentes sendo desembrulhados. Ao longe, um lago pequeno capturava o final de tarde e devolvia em dourado. Uau! Ela sussurrou quando Marcos estacionou. É, ele concordou, desligando o motor, mas não saindo imediatamente. Ficou olhando para a propriedade por um momento. Lembra por que estamos aqui? Fingir que estamos apaixonados, não matar o Daniel e planejar um casamento, recitou ela. Nessa ordem? Ele arqueou uma sobrancelha. De preferência. Ela sorriu. Ele sorriu de volta. E por um instante, sentados naquele carro, o roteiro desapareceu completamente. Isabela saiu correndo da casa antes mesmo que eles abrissem as portas, um vestido florido esvoaçando atrás dela, os braços já abertos. Tasti sai no passapiuaça. O quarto de hóspedes ficava no 2º andar,
no fim de um corredor com assoalho de madeira envernizada e quadros antigos de família nas paredes. Isabela abriu a porta dupla com um floreio de quem apresenta algo precioso. Era lindo. Janelas altas com cortinas de linho branco, uma escrivaninha de madeira maciça no canto, banheiro privativo com azulejos portugueses e uma cama. Uma única cama, enorme, coberta por um edredom branco impecável e mais travesseiros decorativos do que qualquer pessoa razoável precisaria. Mas ainda assim, uma cama. É muito aconchegante, disse Marcos atrás dela, a voz ligeiramente alterada. Não é? Isabela bateu palmas radiante. Bom, jantar às 8. Vistam algo confortável, vai ser informal. E saiu, fechando a porta com uma gentileza que ecoou pelo quarto inteiro. Ficaram parados os dois, olhando para a cama, como se ela fosse um problema de matemática sem solução. Eu durmo no chão, Marcos disse finalmente, largando as malas. Não seja ridículo. Raquel cruzou os braços. É uma cama enorme. Cabe os dois com espaço sobrando. Raquel... Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto que ela havia aprendido a reconhecer como o sinal de que ele estava travando uma guerra interna. Depois do que aconteceu no restaurante, acho que dormir na mesma cama não é uma boa ideia. Foi um beijo, disse ela, mais firme do que sentia. Foi. Ele se virou para ela, e havia algo nos olhos dele que contradisse completamente o tom prático que tentava manter. E não foi o tipo de beijo que a gente dorme ao lado e finge que não aconteceu. O coração dela acelerou sem pedir licença. Talvez ela deu um passo em direção a ele, o suficiente para ver onde o controle dele começava a custar. As regras estejam superestimadas. Por um momento longo demais, ele não recuou. Ficou olhando para ela com uma intensidade que ela sentiu na pele, os olhos escuros percorrendo o rosto dela, como se estivesse memorizando ou decidindo. Ela não saberia dizer qual dos dois. Então recuou, pegou um travesseiro e uma manta do armário. Eu durmo no chão, repetiu a voz firme de quem tomou uma decisão e não está disposto a negociar. Não é discutível. Raquel o observou montar a cama improvisada ao lado da janela e não disse mais nada, mas ficou acordada por um bom tempo depois que as luzes se apagaram, ouvindo a respiração dele se tornar mais lenta e pensando que às vezes a pessoa mais sensata da sala é exatamente a mais difícil de suportar. O jantar foi servido no jardim, sob um pergolado coberto de luzes de fada, com velas flutuando em bacias de água e pétalas de flores. Além dos 4, havia 3 casais, amigos de Isabela da faculdade, todos animados e curiosos com a descrição característica de quem quer saber tudo, mas finge que não. Marcos ficou ao lado de Raquel a noite toda, a mão encontrando a dela debaixo da mesa, nos momentos em que Daniel abria a boca com mais confiança do que devia. Era um gesto pequeno. Dizia tudo. Daniel bebia mais do que a taça pedia. Quando a banda começou com algo mais lento, Raquel aceitou a mão que Marcos estendeu e foi com ele para o centro improvisado de dança, sem questionar. Ele a guiou com uma firmeza que não era de ensaio, os braços ao redor dela, o corpo dela encaixando no dele com uma naturalidade que a assustou. Você está me olhando, ela murmurou contra o ombro dele. Estou. Ele não negou, a boca perto da têmpora dela. Desde que desceu aquelas escadas não consigo parar. Isso não está no roteiro. Ela ergueu o rosto. Não, ele concordou, os olhos dela encontrando os dele de perto demais. Não está. Então Daniel se levantou do outro lado do jardim, o copo na mão e a postura de quem bebeu o suficiente para confundir coragem com imprudência. Raquel, chamou, alto o suficiente para a mesa inteira ouvir. Nossa relação pode não ter dado certo, mas você não pode negar que o que tínhamos era real, antes de virar o que virou. O jardim ficou quieto de um jeito que não era natural. Marcos parou de dançar. Daniel. Isabela disse, a voz baixa e tensa. Não é a hora. Mas é exatamente a hora. Ele deu um passo em direção a eles, os olhos fixos em Raquel com aquela intensidade de quem acredita que sinceridade bêbada é o mesmo que verdade. Só quero que ela saiba que eu me importava, que não foi fácil para mim também. Marcos se posicionou levemente à frente de Raquel.
não bloqueando, não dramático, apenas presente de uma forma que não deixava dúvida. "Daniel", disse ele, a voz baixa e absolutamente calma, que era mais perigosa do que qualquer volume mais alto seria. "Você falou. Ela ouviu. Agora senta. Estou falando com ela, não com você." Daniel endireitou os ombros com aquela postura de tribunal. "E ela está comigo", Marcos respondeu, sem mover um músculo. "O que significa que quando você fala com ela, está falando com os dois." O silêncio que se seguiu era do tipo que todos fingem não estar prestando atenção, mas ninguém perde uma sílaba. Daniel olhou para Raquel por cima do ombro de Marcos, procurando o quê? Ela não sabia. Alguma fissura, talvez. Algum resquício da mulher que ele havia deixado. Não encontrou. Isabela se levantou e tomou o copo da mão do noivo com firmeza e delicadeza ao mesmo tempo. O gesto de quem já fez isso antes e não gosta de precisar fazer. "Boa noite, pessoal." Ela anunciou com um sorriso que era ao mesmo tempo desculpa e encerramento. "Acho que foi um dia longo para todo mundo." Os outros casais concordaram com o alívio de quem foi liberado de uma situação delicada e o jardim se esvaziou em poucos minutos. Marcos e Raquel ficaram sozinhos entre as luzes de fada e o som das cigarras. "Desculpa", ela disse virando para ele. "Por causa de mim você teve que..." "Ai, não se desculpe." Ele segurou os ombros dela, interrompendo com gentileza. Aquele homem precisava ouvir. "Você não precisava me defender." "Precisava, sim." Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, forçando-a a olhar diretamente para ele. "Porque você importa para mim, Raquel. Mais do que as regras que escrevi num papel achando que ia conseguir cumprir." O coração dela parou durante uma batida inteira. "Marcos, e eu sei que temos um acordo", ele continuou, a voz carregada de algo que ele claramente havia tentado conter por mais tempo do que conseguia. "Eu sei como isso começou. Mas aquele cara, do jeito que olhou para você essa semana toda, como se você ainda fosse algo que pertenceu a ele, a mandíbula dele se contraiu. Me fez querer quebrar cada uma daquelas regras." "Então quebre", ela sussurrou. O mundo ficou quieto. Marcos olhou para ela com aquela guerra acontecendo por baixo da superfície. Ela via, sempre viu, aprender a reconhecer cada variação daquele silêncio dele. Então, ele inclinou o rosto e a beijou. Não como no restaurante, que havia começado como gesto e se transformado em outra coisa no meio do caminho. Esse começou já sabendo o que era. Lento, deliberado, com a mão dele no rosto dela e os lábios se movendo com uma paciência que custava alguma coisa. Ela sentia o quanto custava na tensão dos ombros dele, na respiração que não era mais regular. Ela enrolou os dedos na lapela da camisa dele e correspondeu com tudo que havia segurado desde o restaurante. Quando se separaram, a testa dele repousou na dela, os dois respirando no mesmo ritmo descompassado. "Não posso", ele disse, a voz rouca, os olhos ainda fechados. Ela abriu os dela. "Não posso fazer isso pela metade." Ele ergueu o rosto, e o que havia nele era a coisa mais honesta que ela havia visto naquela semana inteira. "E quando isso acabar, quando voltarmos para o escritório e a vida normal, ainda vamos precisar trabalhar juntos todos os dias. Não quero perder o que temos por algo que começa aqui e termina quando o contrato acaba." Temporário. A palavra não saiu, mas estava ali, no espaço entre eles. Claro." Ela deu um passo atrás, forçando um sorriso que não chegou aos olhos. "Você está certo. Como sempre." "Raquel..." Ele estendeu a mão. "Estou cansada." Ela já se afastava, a voz controlada com uma precisão que custou mais do que ele poderia calcular. "Boa noite, Marcos." Subiu para o quarto sem olhar para trás. Deitou na cama enorme, no escuro, ouvindo o jardim lá fora e o silêncio de um apartamento que não era o dela. E entendeu com uma clareza que doía. Ela não estava mais fingindo. Não havia mais linha entre o que era encenação e o que era real. A linha havia sumido em algum momento entre o jantar de ensaio e aquele beijo no jardim, e ela não havia percebido exatamente quando. O problema era que Marcos ainda estava do outro lado de uma linha que só existia na cabeça dele. E ela não sabia como atravessá-la sem perder tudo no caminho. Marcos a levou por um caminho de tochas fincadas na areia até uma parte mais isolada da praia,
onde havia pétalas espalhadas no chão e o som das ondas chegando limpo, sem a música da festa ao fundo. Raquel parou, olhou ao redor, olhou para ele. Marcos... Ela começou, mas a voz falhou antes de terminar qualquer coisa. Você sabe que eu não sou bom em discursos. Ele a virou para ele, segurando as duas mãos dela com aquela firmeza que ela havia aprendido a reconhecer como a forma dele de dizer: presta atenção, isso é importante. Sou bom em planilhas, em negociações, em fazer listas de regras que não funcionam. Ela deu uma risada que saiu meio embargada, os olhos já ardendo. Mas aprendi alguma coisa esse ano. Ele continuou, os olhos nos dela, sem desviar. Aprendi que algumas coisas importantes não cabem em lista nenhuma. Não tem regra, não tem prazo, não tem contrato. Ele soltou uma das mãos dela e enfiou a mão no bolso do paletó. O coração dela parou de funcionar de forma regular. Raquel Almeida, disse ele abrindo a caixinha com uma calma que ela sabia que custava tudo o que ele tinha. Você entrou na minha vida como sócia, virou a pessoa que eu mais quero por perto em qualquer situação e fez com que eu odiasse jazz de um jeito completamente diferente do que eu odiava antes. Ela riu e chorou ao mesmo tempo, sem conseguir escolher um dos dois. Casa comigo, Ma? Ele perguntou simples e direto, sem floreio, sem discurso ensaiado. Sem fingimento, sem plateia, sem nenhuma outra razão além de que não consigo imaginar construir mais nada, sem você do lado. Raquel olhou para aquele homem ajoelhado na areia. O homem das listas de regras e das playlists escondidas, dos cafés no ponto certo e dos olhares que duravam um segundo a mais do que precisavam. E sentiu que às vezes a vida tem um senso de humor muito mais gentil do que a gente merece. Sim, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas que já desciam. Sim, 1000 vezes sim. Ele colocou o anel no dedo dela com mãos que não eram completamente firmes, e ela percebeu que ele também estava lutando contra alguma coisa que não era do tipo que planilha nenhuma resolve. Então ele se levantou e a beijou ali mesmo, na areia, com o gosto do mar no ar e o sol terminando de se pôr no horizonte. Quando finalmente se separaram, ele encostou a testa na dela, e ficou assim por um momento, os dois respirando, o mundo lá fora existindo sem que nenhum dos dois prestasse atenção. Sabe o que é engraçado? Ele disse, a voz baixa, os lábios ainda perto dos dela. O quê? Ela murmurou, os dedos enrolados na lapela do paletó dele. Vamos ter que organizar nosso próprio casamento. Ele recuou levemente para olhar para ela. E havia um sorriso nos olhos dele que ela jamais havia visto no escritório. Você, que organiza casamento de todo mundo, vai ter que organizar o seu próprio. Deus me livre! Ela revirou os olhos, mas estava sorrindo. Você vai querer planilha para os votos, com categorias e subcategorias. E você vai insistir em jazz na cerimônia. Ele a puxou pela cintura, sem pressa. Aquele jazz que você chama de sofisticado e que, na prática, é completamente enjoado. Obviamente vou insistir. Ela passou os braços pelo pescoço dele. E você vai aguentar, porque me ama. Vou aguentar. Ele concordou, com aquela seriedade absoluta que era mais dele do que qualquer sorriso poderia ser, o polegar traçando um caminho lento pela bochecha dela. Cada música, cada nota, para sempre. E a beijou de novo. Não porque havia plateia, não porque havia roteiro. Não porque havia qualquer outra razão além de querer. Enquanto caminhavam de volta pela areia, mãos entrelaçadas e o anel pegando a última luz do dia, Raquel entendeu que a mentira mais estúpida que havia contado na vida também havia sido, sem querer, a mais corajosa. Porque algumas histórias precisam de um começo imperfeito para chegar a um final verdadeiro. Chassi Odissinses. E assim encerramos nosso romance. Se essa história aqueceu seu coração, deixa o like e me conta nos comentários. Você teria coragem de fazer o mesmo que a Raquel fez? E não esquece de se inscrever. Toda semana tem uma história nova esperando por você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus abençoe você e toda a sua família. Um abraço e até mais.